Olá pessoal, eu vim fazer esse vídeo aqui para vocês porque para a gente ter um pouco mais de contato e talvez esclarecer alguma dúvida que vocês possam ter. Para quem já entendeu todo o assunto sobre derivação implícita, regra da cadeia, ok, pode inclusive nem precisa assistir esse vídeo. Ou se quiser assistir para talvez sanar alguma dúvida que possa existir, e depois vocês podem me fazer perguntas lá nos fóruns, por exemplo. Ok? Bom, então deixa eu começar aqui falando de derivação implícita. O que é a derivação implícita? Primeiro a gente tem que saber o que é uma função implícita, né? Então deixa eu começar com esse exemplo. Nesse exemplo aqui, deixa eu pegar aqui uma ferramenta. Aqui, pronto. Nesse exemplo, nós temos aqui aquela equação xy igual a 1. Né? Como é que a gente deve encarar essa equação? Nós temos que encarar o y como uma função de x. Só que o y, sendo uma função de x, ela não está explícita, não está y igual a alguma coisa que depende do x. O x está junto com o y. Nesse caso é fácil explicitar a função y, porque basta dividir por x, você vai chegar que y é igual a 1 sobre x. Mas nem sempre isso vai acontecer. Às vezes não é tão simples você explicitar a função y. Né? Então, por isso que é importante, às vezes, a gente saber fazer a derivação implícita. Porque existe a função, só que ela não está dada explicitamente. Não está dada por uma fórmula y igual a f de x. E você quer fazer, muitas vezes, a derivação dessa função, sabendo que ela existe, mas sem conhecer de fato a função. Ok? Nesse caso, dessa função y igual a 1 sobre x, você pode usar a regra do quociente, por exemplo, para encontrar a derivada dessa função y, que está aqui abaixo. Bom, aqui tem o gráfico da função y igual a 1 sobre x. Ela tem dois pedaços, né? Ela tem aqui o pedaço com domínio x maior do que zero, que está aqui em cima. E tem o outro pedaço que é com x menor do que zero. E para x igual a zero não está definida. Em ambos os casos, a derivada é dada por essa fórmula, menos 1 sobre x quadrado. Ok? Bom, essa é uma alternativa de fazer a derivada. Mas a gente poderia fazer a derivada sem explicitar a função inicialmente. O que a gente faz? A gente pega essa equação xy igual a 1, que nós tínhamos lá em cima, e você deriva membro a membro. No primeiro membro, nós vamos apenas indicar que é a derivada xy', e no segundo membro, a derivada da função 1 é igual a zero. É o que está aqui. Depois, nós usamos a regra do produto no primeiro membro. E aqui que é importante observar que o y a gente está encarando como função de x. Então, x é uma função de x e y também é função de x. Então, nós temos um produto de duas funções de x. Então, nós temos que utilizar a regra do produto, nesse caso aqui, que é a derivada da função x, aqui abaixo. A derivada da função x vezes a segunda, que é a y, mais a primeira, que é a função x, vezes a derivada do y. Ok? Bom, e aí a derivada de x é igual a 1. Aqui você mantém a função y, mais x, y' igual a zero. E aqui dá para você isolar o y', e você vai chegar nessa expressão bonitinha aqui, que o y' é igual a menos y sobre x. Ok? Tem que entender sempre que o y ele é uma função de x. E então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu acho que ele deve fazer aqui à frente, mas não fez. Não fez. Só disse que, de fato, substituiu o y
por 1 sobre x, né? Substitui o y por 1 sobre x. Então, obtém que o y' é menos 1 sobre x quadrado. Ok? Então, você chega na mesma fórmula de qualquer maneira, até porque você conhece a função y também. Bom, vamos seguir em frente. Aqui tem um outro exemplo. Esse exemplo aqui é um pouquinho mais legal, porque aqui a gente vai considerar que o y, novamente, é uma função de x, é dado por essa equação. Então, para você dizer qual que é a função y, você teria que resolver essa equação do terceiro grau na variável y. Bom, que geralmente é difícil fazer resolver uma equação do terceiro, do quarto grau e assim por diante. Então, não é simples você explicitar qual que é a função y. Tá? Ou seja, mas tem um detalhe ainda que pode existir mais de uma função com essa característica aqui. Mas isso eu posso explicar melhor depois no gráfico. Mas, então vamos lá. Nós temos essa equação, então a gente vai encarar que o y é uma função de x, e nós queremos, então, calcular a derivada. O que a gente vai fazer? Vai derivar membro a membro. Então, quando você derivar o primeiro membro, logo no início já aparece a derivada de um produto, que é o x à quarta y ao cubo, que está aqui. E aí você vai derivar essa parte aparece aqui. E aí depois tem uma outra derivada de um produto, na verdade aqui ele deixou menos 3 em evidência e fez a derivada do produto de x vezes y, que está aqui. Do outro lado, a derivada da função 60, constante, derivada da constante igual a zero. Tá. E aí, depois, o que se faz é isolar a função y. Bom, tem que desenvolver isso aqui, e depois você vai ver que você consegue isolar a função y. Aliás, desculpa, a função y'. Y' você consegue isolar em função do x e do y. Só que aqui é mais um pouquinho mais interessante, porque você não sabe qual que é a expressão do y de x. Então, você é obrigado, nesse caso, a deixar dessa forma. Você sabe a derivada, que fica em função do x e da própria função y. Né? Y ao cubo, y ao quadrado, essa expressão toda. Ok, então, vamos aqui abaixo. Bom, realmente, ele não coloca nenhum exemplo num ponto específico, né? Bom, aqui eu não vou fazer porque senão vocês não vão entender. Eu deveria ter escrito, talvez, num papel, um exemplo em que você atribui valor para x e para y para você saber qual que é a derivada. Bom, mas vamos para o próximo exemplo. Esse aqui sim, já é um exemplo já de aplicação dessa derivada de função dada implicitamente. Então aqui nós temos uma equação. Essa equação ela tem um nome, né? De fato, isso aí te dá uma curva que é chamado fólio de Descartes. Tá? E ele pede alguma coisa aqui, deixa eu ver. Usando a técnica de derivação implícita, vamos encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da curva x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy ponto 33. Então, o problema nosso é esse aqui. Né? Peraí. Esse é o nosso problema, para se resolver. Ok? E aqui, o que nós queremos encontrar é essa reta tangente aqui. E nesse ponto, no ponto 3. Observe um detalhe, né? Que pertinho do 3, bem pertinho do 3, aqui nós temos o gráfico de alguma função. Deixa eu pegar aqui um domínio pequenininho. Se você olhar, aqui não vai ser gráfico de função. Mas se você olhar bem
pouquinho mais próximo, né, você vai ver que aquilo ali é o gráfico de uma função. Esse é o gráfico da nossa função y que está dado implicitamente. Ou seja, nós só estamos interessados no que acontece localmente. A gente não está interessado em saber o gráfico da função longe do ponto 3,3. É como se ele estivesse olhando só para a função que está dentro daquele retângulozinho que eu acabei de destacar. Mas eu vou tirar também para não ficar carregando. Ok? Agora, o que a gente faz? Bom, esquecendo o desenho um pouquinho, vamos olhar para a expressão e vamos fazer a derivação membro a membro. Quando você derivar o primeiro membro, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro são funções de x. Deixa eu pegar aqui de novo a ferramenta. Isso aqui, o primeiro termo aqui é a derivada do x ao cubo. E depois a derivada do y ao cubo. Aqui é importante observar que o y é uma função de x. Então nós temos uma composição, né? A função y de x está elevada ao cubo. Então, é como se fosse a composição da x ao cubo com uma função de x. Então, você deriva como se estivesse derivando a x ao cubo, que vai ficar 3y ao quadrado. Agora tem que multiplicar ainda pela derivada do y. Ou seja, aqui a gente acabou de utilizar a regra da cadeia. Depois, no segundo membro, tem a regra do produto. Ok? Bom, depois que fez as derivadas tudo certinho, o que a gente faz é isolar o y', que é bem simples agora, passar para um lado, passar para o outro aqui, isolar o y' e chegar nessa derivada aqui. Tá, nessa expressão. Bom, a segunda igualdade foi só uma simplificação da primeira. Pronto, então, agora nós estamos interessados quando x é igual a 3 e o y é igual a 3. Quando x é igual a 3 e o y é igual a 3, você substitui nessa última equação e você vai encontrar que o y' é igual a menos 1. E aí agora basta lembrar como é que é a equação da reta tangente, né? A reta tangente é sempre dessa forma aqui. Y, deixa eu escrever aqui. É y menos o ponto, mais a componente y do ponto, nesse caso é 3, igual a derivada do y no ponto que você está olhando, que é no 3, esse aqui é x igual a 3, vezes x menos a componente x do ponto. Essa é a equação de uma reta, certo? Essa é a reta tangente ao gráfico da função y no ponto 3. Ok? E aí o que foi feito ali abaixo foi dividir tudo por x menos 3. Então, você dividir por x menos 3, vai dar o que está ali abaixo. E o y' de 3 é menos 1. Então, se você substitui, você obtém isso aqui. Tá, então, essa é a equação da reta tangente. Ou pode ser escrito ainda dessa forma aqui, né? Multiplica por x menos 3, você vai obter essa equação. Bom, ainda ele usou uma outra expressão, mas todas as equações significam a mesma coisa, tá certo? Então, a reta é x mais y igual a 6. Aqui, então, a gente vê imediatamente que quando x for 0, o y é 6, e quando o y for 0, o x tem que ser 6, por essa equação. Então, a gente vê que a reta tangente a essa curva, né, que é o fólio de Descartes, no ponto 3,3, é a reta que passa aqui no eixo x, né? Se você olhar no eixo x, ele tem que passar em cima do 6, não foi colocado, mas teria que ser assim. E aqui no eixo y, teria que passar em cima do 6 também.
ok? Então essa é a reta tangente ao fólio de Descartes no ponto 33. Bom, aqui tem mais um exemplo. Vamos determinar os pontos da curva y² menos xy mais y² igual a 3, onde a reta tangente é horizontal. Bom, então, ele te dá aqui uma equação. E, novamente, a gente vai entender que o y é uma função de x dada implicitamente. Ok? E aí, o que a gente vai fazer é... Nós vamos derivar, obviamente, membro a membro. Vamos chegar a essa expressão aqui. E aí isola o y'. Chegamos aqui nessa outra expressão. Estou passando um pouco mais rápido porque a gente já detalhou bastante nos exemplos anteriores. Chegou no y'. E qual que é o que nós queremos fazer, de fato, né? Bom, para a reta tangente ser horizontal, é porque esse y' tem que ser zero. Né? Então, esse y' tem que ser zero. Para que a reta tangente seja horizontal. Então, aí você descobre para que valores de x e de y essa expressão aqui vai dar zero. Então, para que essa fração que está do lado direito aqui dê igual a zero, é porque o numerador tem que ser igual a zero. Que esse y menos 2x tem que ser zero. Mas se o y menos 2x tem que ser zero, significa então que o y tem que ser igual a 2x. Certo? Então agora você substitui na equação original. Onde tem y você coloca 2x. E aí ficamos com essa equação aqui. E aí vai, bom, tem que desenvolver, vai chegar aqui 3x² igual a 3, x² igual a 1. E, portanto, você tem duas opções, x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, os valores que resolvem. Para x igual a 1, você descobre qual que tem que ser o y, tem que ser 2. Para x igual a menos 1, tem que ser menos 2. Então, você encontrou dois pontos. E aí você tem a figura. Bom, essas figuras aqui você pode fazer no GeoGebra, por exemplo. Você pode, inclusive, jogar a equação que foi dada inicialmente no GeoGebra. Só para a gente ter um... Bom, subi demais. Aqui. Joga essa equação no GeoGebra. Isso aqui dá uma elipse. Acho que é uma elipse. Dá uma elipse, só que inclinada aqui. E os pontos onde a reta tangente é horizontal são esses dois pontos aqui. Esses pontos, obviamente, tem que estar sobre essa elipse. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse vídeo e na sequência devo fazer outro para não ficar muito carregado cada um dos vídeos. Esse é sobre função derivada da função implícita. Ok? Então daqui a pouco eu volto com o vídeo sobre funções inversas.